Olá, sejam bem-vindos em mais um Bíblia Todo Dia. Hoje nós vamos dar continuidade ao livro de Josué, capítulos 7, 8 e 9. No capítulo 7, relata uma vitória gloriosa de Josué e do povo de Deus sobre a cidade de Jericó. Aparentemente uma vitória tranquila e fácil, mas nós sabemos que é só porque Deus estava com eles. As estratégias de Deus foram dadas a Josué. O poder e a autoridade do Senhor estavam com o povo dele, por isso eles venceram. Tinha uma ordem, Deus disse a eles, quando vocês conquistarem a terra de Jericó, não peguem nada para vocês, nenhum tesouro, mas consagre ao Senhor. Mas infelizmente um homem desobedeceu, um homem chamado Acã. Ele tomou para si prata, ouro e uma capa da cidade de Jericó. O Senhor entendeu como desobediência e a ira dele se acendeu contra Acã. O pecado deste homem contaminou o povo de Deus e impediu que eles conquistassem uma vitória posterior. Josué também estava aparentemente confiante, porque como a vitória de Jericó foi tranquila, talvez ele tenha pensado que a vitória sobre a cidade de Ai fosse também muito fácil, mas ele foi derrotado. Isso porque não se aconselhou com o Senhor. Isso nos faz pensar, muitas vezes o nosso ego, aquilo que nós pensamos, faz com que a gente tente conquistar algo com o nosso próprio braço, com a nossa própria consciência e autoconfiança. Mas nós não podemos esquecer nunca que nós somos limitados, mas o nosso Deus é um Deus sem limites. E Ele sim pode nos ajudar a conquistar qualquer coisa, mesmo sendo difícil ou impossível para nós. Então nós temos que confiar nele e buscar nos aconselhar com o Senhor em primeiro lugar. Nos faz pensar também, muitas vezes, que se Deus nos usou em determinada situação, Ele vai sempre nos usar, independente se a gente está nele, buscamos a Ele ou somos santificados. Está escrito em Josué 7,13 assim: Dispõe-te, vá, santifique o povo, diga-lhes, o Senhor falando com Josué, santifique o povo, diga a eles, santifiquem-se para o amanhã. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel, há coisas consagradas à destruição no meio de vocês, ó Israel. Vocês não conseguirão resistir aos seus inimigos enquanto não as resistirem. Então o Senhor está falando aqui, há coisas a serem consertadas no meio do meu povo. O Senhor está exortando, e isso sempre com amor, com cuidado. Deus está falando, vocês precisam se santificar, vocês precisam entender que não é porque venceram algo de forma tranquila, porque eu estava com vocês, não por causa do seu braço forte, da sua própria força, mas porque eu estava à frente. Se vocês venceram, foi por causa do meu poder. Mas mesmo assim vocês precisam continuar me buscando, continuar se santificando, senão não vai dar certo. Enquanto não voltarmos para Deus, isso é um princípio bem importante, enquanto nós hoje não entendermos isso, não nos voltarmos para Deus e reconhecermos a sua grandeza e a sua ação e nos santificarmos, nós vamos parar de conquistar. E coisas que o Senhor já falou, que é para nós, mas existe uma parcela de responsabilidade nossa para encontrar com aquilo que Deus já nos deu, para tocar naquilo, na terra prometida que Deus já disse que é nossa. Nós precisamos buscar, nós precisamos clamar, orar, viver uma vida entregue a Ele, uma vida de consagração a Ele. No capítulo 9, vemos que as consequências de não buscarmos a Deus antes de qualquer coisa são graves. Os gibeonitas, procuram Josué e simulam uma viagem, um engano, uma viagem enganosa. Eles enganam o povo de Israel, fazendo com que os príncipes jurassem paz entre si, mas na verdade eles precisavam ser vencidos. Está escrito em Josué 9,14 o seguinte: Então os homens de Israel tomaram da provisão deles e não pediram conselho ao Senhor. Então, mais uma vez, o povo de Israel, Josué, precisava se aconselhar com Deus, pedir ao Senhor uma direção, uma estratégia, se era, se não era, como fazer, e eles não pediram. Então, isso é bem complicado, acabaram sendo derrotados. Cuidado com as parcerias, porque isso aqui foi uma aliança,
uma parceria feita de forma equivocada, sem pedir ao Senhor uma direção. Então nós precisamos tomar cuidado. Deus está falando aqui em Josué, tome cuidado com as associações, com as alianças, com as parcerias que você faz, seja nos negócios, na vida particular, nas amizades, nos relacionamentos. Antes de consultar ao Senhor, não. Nós precisamos consultar a Deus. Confiar nas pessoas sem pedir direção hoje ao Espírito Santo é certa derrota. Então nós precisamos entender, consultar ao Senhor, pedir direção a Ele. E isso é sinal de parcerias, isso vai nos levar a parcerias e alianças corretas. Deixa Deus mostrar, nós precisamos permitir que Deus nos mostre o que deve ser tirado de nós também, o que deve ser mudado. O Senhor está falando aqui, santifique esse povo para o amanhã, para que vocês consigam conquistar aquilo que eu já prometi. Então, Deus quer tirar coisas de nós, Deus quer fazer uma metanoia, uma transformação de mente, para que a gente se associe com pessoas certas, no momento certo, para que a gente seja consciente, sábio naquilo que a gente faz, em todas as áreas da nossa vida, como já foi falado aqui, relacionamentos, negócios, família, amizade, ministério, né? Isso é bem importante. Deus espera que nós confiemos nele, em tudo, que nós busquemos a Ele para todas as decisões da nossa vida. São muitas as batalhas que nós enfrentamos, talvez não seja uma batalha física aqui, como estamos vendo aqui, mas uma batalha espiritual. Nós enfrentamos contra o povo de Deus. São muitas as lutas, batalhas que são travadas, mas o Senhor nos dá estratégias sobre todas elas. Mas as nossas escolhas, apenas racionais, podem nos levar a grandes derrotas. Mas se nós escolhermos segundo a direção, estivermos no centro da vontade do Senhor, nós não vamos sofrer coisas desnecessárias, derrotas, né, que não sofreríamos. Mas então nós precisamos aprender realmente quem sabe todas as coisas, quem pode todas as coisas, em quem nós temos crido, em quem nós temos que confiar, o Senhor dos Exércitos, o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Se você tem alguma dúvida sobre os capítulos 7, 8 e 9 do livro de Josué, você pode colocar a sua pergunta ou algum comentário logo abaixo do vídeo. Que Deus te abençoe e até o próximo.